aberto, um coração que está disponível para o Senhor, para ser usado pelo Senhor, para ser moldado pelo Senhor. Como eu brinquei semana passada, né, a Nelly, esposa do Marcelo, estava brigando comigo, falou: ô pastor, mas você só está falando mal de Davi, né? Falou, claro, na brincadeira, você só está falando das coisas ruins que ele fez. Eu falei: não, calma que a coisa boa vai chegar também, a parte boa vai chegar. E hoje chegou, nós vamos falar do coração pronto de Davi a obedecer ao Senhor e a ouvir ao Senhor. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja, ok? Se Deus, Ele hoje fosse avaliar a nossa igreja, se Deus hoje fosse avaliar a nossa igreja pelo que acontece quando as luzes se apagam, quando os aquecedores desligam, quando acaba o streaming lá no Facebook, a transmissão no Facebook, o que o Senhor encontraria na igreja? Será que Ele encontraria um espetáculo de aparências? Ou Ele encontraria um santuário de rendição a Ele? O que será que Ele encontraria na vida da igreja essa noite? Depois que acabou o estudo aqui, depois que acabou o culto, depois que nós fomos para casa, ou estamos no caminho para casa, se Deus então fosse avaliar a igreja, o que será que Ele encontraria? E ao longo dessa série de Um Coração Inabalável, nós aprendemos algo muito essencial para a nossa vida cristã. Deus, Ele não está com pressa em nos usar. Deus, Ele está comprometido em forjar o nosso caráter primeiro. Primeiro Ele nos transforma, primeiro Ele forja o nosso caráter, depois Ele nos usa. Um coração inabalável, ele não surge, ele não vai surgir em dias fáceis. Nem é construído em palcos visíveis. Ele é moldado no secreto, no silêncio, onde ninguém está vendo, onde não tem alarde, onde não tem tumulto. É ali que Deus forma um coração inabalável, porque é ali, e somente ali, que somente Deus pode realmente enxergar o que está no nosso coração. Então, até agora, nós aprendemos algumas coisas importantes. Primeiro, que Deus trabalha no coração antes de mudar as circunstâncias. Depois, nós vimos que o sofrimento, ele não destrói o crente verdadeiro, mas ele aprofunda o conhecimento de Deus. Depois, nós vemos que a fé madura, ela nasce quando a autossuficiência morre. Quando nós passamos a crer em Deus e contar somente com Ele e deixarmos a nossa autossuficiência de lado, porque nós dependemos do Senhor. Depois nós vimos também que as crises, elas revelam não apenas quem somos, mas também em quem confiamos. Então o coração inabalável não é aquele que nunca treme. Na verdade, o coração inabalável tem que tremer diante do Senhor. Mas ele não é aquele que nunca treme, mas é aquele que muda, aliás, ele é aquele que não muda de direção quando treme. Ele corre para o Senhor. Agora, nessa nova etapa, então, que eu disse para vocês que nós vamos começar, nós olhamos novamente para Davi. Vamos voltar a olhar a vida de Davi, o servo do Senhor. Não porque ele foi perfeito, mas porque ele foi profundamente dependente do Senhor. Amém? Então, nesses próximos 5 sermões, nós vamos ver as marcas de um coração que Deus transforma. Um coração aberto, que é o que nós vamos ver hoje. Um coração corajoso e cheio de fé. Um coração quebrantado. Um coração aberto. Desculpe, coração aberto é o hoje. Um coração quebrantado e um coração obediente. Ok? E tudo começa aqui, tudo começa que nós vamos ver hoje. Para que Deus possa tratar esse resto que eu falei, primeiro Ele começa a tratar um coração que está aberto. Porque nenhuma dessas outras qualidades vão ser realmente verdadeiras se o nosso coração não estiver disposto a aprender, não é verdade? É igual quando você vai aprender alguma coisa. Quando você pega alguma coisa para aprender, se você não colocar realmente tempo naquilo, se você não tiver realmente a ânsia de aprender, se você não tiver... tirar seu tempo para fazer isso, você não vai aprender nada. E assim também é com a palavra do Senhor. Nós precisamos estar dispostos não só a ouvir, mas a aprender dele. E é isso que nós vamos começar a ver. Porque esse coração aberto é talvez a marca que vai sustentar o resto, que a gente vai ver mais para frente. Então, para isso, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. A partir do verso 1, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche o seu jarro com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé.
Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve o novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram, tremendo de medo, encontrar-se com ele e perguntaram: vens em paz? Samuel respondeu: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então, ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: tampouco foi este quem o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Até aqui, amém? Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, diante da Tua palavra e diante da Tua misericórdia, Senhor, nós pedimos: fala conosco, abra o nosso entendimento para que possamos ouvir, entender e praticar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração essa noite, Senhor Deus. Trabalha no nosso coração, que estejamos, ó Pai, com corações abertos para ouvir do Senhor, para aprender do Senhor, mas também para obedecer ao Senhor, ó Pai. Trabalha na vida da Tua igreja, Senhor Deus, na vida daqueles que estão também nos assistindo online, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, o contexto aqui desse texto que nós lemos, é quando Deus escolhe diferente de nós, não é isso? Se fosse nós, ali para escolher, o primeiro já teria sido escolhido, é o maior deles, talvez fosse o mais velho deles, que foi o que foi apresentado primeiro, segundo a tradição, né? Mais velho, mais alto, mais forte, talvez teria sido esse escolhido, mas o verso 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não considere a aparência nem a altura dele, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O capítulo 16 não começa com Davi, na verdade o capítulo 16 começa com dor. Ele diz: até quando você irá chorar por Saul, Samuel? Porque Saul foi ungido rei antes, e Saul, infelizmente, saiu dos caminhos do Senhor. Samuel está de luto por um rei que foi rejeitado pelo próprio Deus. Saul não foi descartado por causa da sua incompetência militar. Saul foi descartado por rebelião espiritual. Ele se recusou a ouvir a Deus, ele se recusou a obedecer a Deus. Por isso ele foi descartado por Deus. Em 1 Samuel 13, por exemplo, nós vemos que Saul, ele usurpa do papel sacerdotal, que não era dele. Em 1 Samuel 15, ele obedece parcialmente o que Deus mandou. Por quê? Porque ele poupou a Gag e o melhor do despojo, quando lhe foi mandado que destruísse tudo. Depois, ele tenta justificar a sua desobediência com uma linguagem religiosa. Mas o veredito divino é claro. Em 1 Samuel 15, 22, a palavra do Senhor diz que a obediência é melhor que o sacrifício. A obediência é melhor que o sacrifício. Então, quando Saul confessa, no verso 24 do capítulo 15, tive medo do povo e lhes obedeci. Olha aqui o ensinamento para nós. Ele revela que o verdadeiro problema do seu coração é o temor dos homens, ao invés do temor de Deus. Ele tinha mais medo dos homens do que do Senhor. E é nesse cenário que Deus então envia Samuel a Belém, na casa de Jessé,
Por quê? Porque a sucessão real ela não acontece no palácio. Ela acontece num vilarejo insignificante, que depois viria a ser chamado a casa de Davi, que inclusive é onde nasceu o nosso Senhor Jesus. Então a escolha divina, ela já começa contrariando as estatísticas humanas, ou as expectativas humanas. Quando os filhos de Jessé passam diante de Samuel, o profeta, o mesmo homem que confrontou reis, quase cai na armadilha da aparência. Assim que Eliabe passou por ele, ele falou, só pode ser esse. Só pode ser esse. Talvez ele pensou, esse é o que mais se parece com Saul, por exemplo. Grande, forte, só pode ser esse. Certamente está diante do Senhor o seu ungido, Samuel falou. E o Senhor falou, não, esse eu rejeitei. Quando vem a declaração, essa declaração que Deus dá, ela atravessa toda a Escritura. E ela mostra, muitas vezes, ou ela desmascara a nossa lógica religiosa, muitas vezes. Porque nós temos uma lógica religiosa. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse versículo, ela não é apenas uma frase bonita. Ele não é apenas um jargão crentez, como muitos falam por aí. Esse versículo, ele é Deus ensinando a Samuel e ensinando a igreja que visibilidade não é critério para a aprovação divina. Tudo que eu faço na igreja, tudo que eu quero que as pessoas vejam, tudo que eu quero que os outros vejam que eu estou fazendo, não é critério para que Deus me escolha. Não é critério para que Deus me salve, não é critério para que Deus me use. Carisma não é unção. Presença não é chamado. E aparência não é coração. Já viram aquele ditado lá no Brasil que é muito famoso? Por fora, bela viola, por dentro? Pois é. A gente vê a aparência, mas Deus vê o coração. Exatamente. Então vamos lá. 7 filhos passam, nenhum é escolhido, ou seja, o número da perfeição humana, que é o número 7, falha diante do propósito divino, que era de escolher Davi. Então Samuel pergunta algo decisivo: são todos esses os seus filhos? E Samuel podia ter falado: eu não mandei você trazer todos os seus filhos? Ou seja, Jessé nem sequer pensou em Davi. Era um jovem, franzino, ainda muito jovem, sem experiência nenhuma, era um pastor de ovelhas. Enquanto esses homens aqui são fortes, esses outros filhos são fortes, são robustos, já são prontos para a guerra. Esses sim estão prontos para ser rei. São todos esses os seus filhos? Davi não tinha sido nem considerado, pelo próprio pai, inclusive. Ele estava no campo, cuidando de ovelhas, longe dos holofotes, mas o lugar onde Deus estava forjando o seu coração. Quando ele entra, o Senhor não hesita: levanta-te e unge-o, este é o meu escolhido. Eu chego a arrepiar quando eu leio isso, quando eu me ouço falando: levanta-te e unge-o, este é o teu escolhido. Irmãos, a unção, ela acontece em silêncio, ela acontece sem aplausos, sem coroação pública. Mas o texto diz algo crucial. Daquele dia em diante, o verso 13 que nós lemos, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, ainda havia um rei no trono, mas esse rei estava vazio de Deus. Um pastor de ovelha anônimo, que ninguém conhecia, sem status nenhum, mas agora cheio do Espírito de Deus. Quem vocês acham que Deus usa? O rei no trono, vazio de Deus, ou o pastor de ovelhas, pobre, humilde, mas cheio do Espírito? Quem vocês acham que Deus usa? Isso nos leva à verdade que confronta a igreja em qualquer geração que você quiser. Deus não está à procura de pessoas impressionantes. Deus não está à procura de gente que fala bem. Gente não está à procura de pessoas que querem se mostrar.
Deus está à procura de corações disponíveis e submissos à sua vontade. É isso que Deus quer da igreja. Davi não foi escolhido porque ele era invisível. Tadinho de Davi. Ninguém liga para o menino, vou escolher ele. Não foi isso que Deus pensou. Aliás, não é essa a lógica de Deus. Davi foi escolhido porque ele era fiel quando ninguém estava vendo. Davi foi escolhido porque ele era fiel quando ninguém o via, quando ninguém estava perto, quando ninguém estava vendo, mas Deus está vendo. Foi por isso que ele foi escolhido. O campo foi a sua escola teológica. As ovelhas foram o seu primeiro rebanho. A harpa foi o seu primeiro púlpito secreto. Como bem diz Charles Spurgeon, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem chama. Amém? Então não espere ficar capacitado não, porque nós não vamos ficar. Nós nunca vamos estar capacitados, né, pastor Cleber? Está capacitado? Nem eu. Escolhe um ou outro aí então, por favor. Né? Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem chama. Haja visto o que o Senhor Jesus fez com os seus 12 apóstolos. Homens simples, os seus 12 primeiros, primeiro que Ele chamou. Homens simples, pescadores, iletrados. E Deus os transformou pelo poder do Espírito Santo. Isso nos conduz diretamente à soberania da graça. A escolha de Davi não nasceu de um mérito humano, mas da iniciativa de Deus. Assim como a salvação não nasce do nosso mérito, mas da iniciativa de Deus em enviar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Salvação é pela graça, não é por mérito. Do mesmo jeito que Deus escolhe pela sua graça e não pelo mérito de ninguém. E Paulo, anos depois, séculos depois, na verdade, reafirma isso quando ele escreve aos Romanos, capítulo 9, verso 16. Ele diz, portanto, isso não depende do esforço de desejo humano, mas da misericórdia de Deus. Está falando de salvação. Então, irmãos, o perigo não é sermos pequenos demais para Deus. O perigo é sermos confiantes demais a nós mesmos. O perigo é a autoconfiança. O perigo é a Fugiu a palavra. Não é autossuficiência também, é o perigo. Mas o perigo é achar que nós é que podemos tudo. Que não deixa de ser autossuficiência, tudo bem. Esse é um perigo grande para nós. Davi recebeu a unção porque cultivava o coração. E a pergunta do texto para nós hoje, que precisa ecoar aos nossos ouvidos, é a seguinte. Aliás, não é essa primeira que eu vou fazer, será que eu tenho sido visto? Você já pensou nisso? Já orou assim? Senhor, será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está me vendo aqui? Será que a igreja está me vendo? Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, existe um grande paradoxo na vida da igreja como um todo. Né? Eu vou usar como exemplo meu amigo aqui, porque a gente é amigo há muito tempo, já não liga não. Ele só faz cara de bravo, mas ele é bonzinho. O pastor Kleber chegou aqui, já era pastor, ok? Já tinha o conhecimento que ele tem até hoje, claro que a gente continua estudando, já tinha conhecimento, mas ele chegou aqui, bonitinho, sentadinho no banco, falou, olha pastor, estou aqui, quero servir na igreja, estou aqui para ajudar, o senhor fique à vontade. Passou o tempo, ficamos amigos, nos conhecemos, pastor, quer pregar um dia? Vamos pregar um dia, e assim foi. Aqui nós vemos quando uma pessoa está realmente disposta e com o coração no lugar certo, querendo servir, porque quer servir. Em contrapartida, nós temos gente que chegou ontem e está aqui, está me vendo não? Olha eu aqui, eu tenho talento, eu tenho dons. E esse é um paradoxo na igreja. Porque, na verdade, ao invés da gente observar esses que chegam quietinhos, humildezinhos, depois que ele abre a boca, fala, eita, o homem sabe mesmo. Né? Ao invés de nós olharmos para eles, nós olhamos para quem? Para o que está aqui, ó. Oi, estou aqui, me olha, me enxergue, me veja. Eu preciso ser visto. E não é exatamente essa lógica que o Senhor está descontrariando, não é essa lógica que o Senhor está desfazendo para nós. O Senhor não vê assim, nós é que enxergamos assim. E muitas vezes, 90% das vezes, adivinha o que acontece quando nós olhamos assim e enxergamos assim?
dá ruim. Vai dar ruim. Nós vamos ficar frustrados. A pessoa também vai ficar frustrada. Talvez vai ter cobrança demais. Talvez vai ter expectativa demais. E assim por diante. Então a pergunta não é, será que eu sou visto? A pergunta é, será que eu sou aprovado por Deus no secreto? Será que Deus me aprova no secreto? E aí eu vou para o meu segundo ponto. O coração aberto. O que significa isso, biblicamente falando? O que é um coração aberto? É um coração disposto? É um coração que quer aprender? É um coração que quer obedecer? É um coração que quer isso, que quer aquilo? O que é um coração aberto, biblicamente falando? Então, se Deus não vê como o homem vê, o que exatamente ele está vendo naquele jovem pastor de Belém? O que será que ele viu em Davi? O que define esse coração aberto, o que atraiu o olhar de Deus para esse jovem? O coração aberto não é um coração fraco, não é um coração frágil. O coração aberto é um coração sensível e ensinável, que se rende continuamente a Deus. Davi errou durante a sua trajetória? Sim. Mas Davi se arrependeu? Sim. Mas Davi errou de novo? Sim. E Davi se arrependeu? Sim. E Davi escreveu os salmos quando ele estava deprimido? E Davi escreveu os salmos quando ele se sentia vitorioso, louvando a Deus, agradecendo a Deus, mas sempre, suas palavras, sempre voltadas para o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. É esse coração que Deus quer. Pensa no coração aberto como uma casa com as portas e as janelas abertas. Não aqui em UK, né? Pensa lá na casa de campo, vai. Pensa na sua casa, lá no sítio, lá em Londrina, lá no interior, né? Lá no interior de São Paulo, lá na minha terra, que tem um rio gostoso para a gente nadar. Lá em Presidente Epitácio, né? O pôr do sol mais bonito do Brasil. Sabia que minha cidade lá foi escolhida o pôr do sol mais bonito do Brasil. Tem uns anos aí, teve a votação no Fantástico. Nunca mais ninguém ouviu falar de lá, mas foi. Né? Pensa no coração aberto como essa casa, com portas abertas, janelas abertas, onde entra a luz do sol, onde o vento bate, aquela brisa suave, onde não acumula pó. Em contrapartida, pensa na casa trancada. O ar fica pesado, o cheiro fica ruim lá dentro, enche de pó. A luz não entra. É exatamente assim que é um coração quando ele resiste à palavra de Deus. Quando o coração está aberto para receber, esse coração é um coração alegre, cheio de vida, cheio de luz e cheio do Espírito. Quando o coração se fecha para não querer ouvir a palavra de Deus, é isso aqui que nós nos tornamos. Quando o coração ele se abre, não é porque ele é perfeito, mas é porque ele quer aprender mais. Não é porque ele já é ou já está pronto, é porque ele quer ficar mais parecido com o seu mestre, que é o nosso Senhor Jesus. É aquele que permite que o vento do Espírito realmente sopre e faça diferença na vida dele. Faça essa limpeza necessária, trazendo luz e vida. Davi, no campo, ele tinha o céu como teto e o horizonte aberto. E um ambiente que reflete a disposição da sua alma, aberta para aprender. Em contraste com o palácio de Saul, por exemplo, que se tornou uma prisão de paranoia, de medo e de autopreservação. Porque foi isso que Saul fez, não fez? Porque Saul já sabia que o Senhor já ungiria outro rei no lugar dele. E o que ele começou a fazer? Perseguir, matar, ficar com medo. Ele ficou paranoico, porque ele não queria sair do poder. Ele não queria perder o poder. A Bíblia nos lembra, em Provérbios 4:23, acima de tudo, veja, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. Davi foi escolhido não por seus talentos, mas por sua responsabilidade espiritual. Ou sua acessibilidade espiritual, vamos dizer melhor. Antes de segurar o cetro, ele aprendeu a segurar um cajado, no anonimato, na pobreza. Antes de governar homens, ele aprendeu a depender somente de Deus. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus começa com a humildade do coração. O Senhor Jesus mesmo disse isso. Um coração contrito, o Senhor não rejeitará. Amém?
Ezequiel 36, 26, a palavra do Senhor diz assim: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Mas nós temos aqui um outro perigo. O perigo da espiritualidade da aparência. Existe um perigo da espiritualidade da aparência. Vivemos dias que é fácil parecer espiritual, mas é muito difícil ser espiritual. Nós falamos crentez, nós usamos o jargão dos crentes, nós falamos bonito, nós falamos misericórdia, glória a Deus, aleluia, vestimos roupa bonita, nós parecemos espirituais, nós soamos espirituais, mas na verdade é que não somos espirituais como a Bíblia diz que nós devemos ser. Jesus confrontou isso duramente em Mateus 15:8. Ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim. Isso é um confronto para nós. A aparência engana pessoas, mas a aparência não engana Deus, nunca. Não se engane. Lembra-se de Tiago? Não se engane, porque a Deus ninguém engana. Você pode frequentar a igreja e ainda assim manter um coração fechado para a palavra de Deus. Você pode servir no ministério e ainda assim resistir ao Espírito Santo de Deus. Você pode conhecer a Bíblia e ainda assim fugir do arrependimento. O Evangelho nos lembra que Jesus não veio reformar o exterior. Jesus veio regenerar o nosso interior primeiro, para depois reformar o externo. É o contrário. João 3,3, o Senhor Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. O que é isso? Nascer do Espírito. Que essa transformação começa onde? Por dentro. Por dentro. Sproul, ele dizia o seguinte, nós somos, R.C. Sproul, ele dizia o seguinte: nós somos especialistas em justificar os nossos pecados, quando Deus nos chama a confessá-los. Nós preferimos justificar. Então, como nós podemos viver com um coração verdadeiramente aberto todos os dias? E aqui vai uma aplicação prática para nós. Como nós podemos viver com esse coração verdadeiramente aberto, todos os dias? Primeiro, vida devocional. Concorda? Quem é crente? Quem lê a Bíblia? Quem ora? Irmãos, o que eu vou falar um pouco não é bem sério. Se você se diz que é crente, se você diz que é crente, e você não ora e não lê a Bíblia, você não pode se chamar e nem ser chamado de crente. Isso é sério. Entende? Você pode ser um simpatizante do Evangelho, você pode ser um cara que gosta de vir à igreja, você pode ser um cara que gosta das pessoas, que gosta do ambiente do culto, e isso é bom, começa assim mesmo, está ótimo, beleza. Mas não para aí não. Pratica a sua vida devocional, vá ler a Bíblia, vai orar, você. Não espere que o pastor vai fazer isso por você, não. O pastor não vai orar, o pastor ora por você, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas o pastor também não vai ficar lendo a Bíblia para você, não. É você que tem que ler a Bíblia. É você que tem que ter o seu relacionamento com Deus. Isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua. Amém? Pastor, me ajuda. Como? Eu não consigo ler a Bíblia. Vai tomar vergonha na cara. Pastor, mas eu não tenho tempo. Eu já falei para vocês, né? Eu tinha um professor na faculdade, quando eu estudei 25 anos atrás, né? A maioria da nossa sala, todo mundo trabalhava de dia, nós estudávamos à noite. Eu trabalhava das 8 às 5, pegava o ônibus para a faculdade em outra cidade, chegava lá às 7 horas, 11 horas da noite, ia para casa, para no outro dia, 5 horas da manhã, tá acordado de novo, e aquela correria. E os professores chegavam: eu quero um trabalho de anatomia, sei lá o quê, vocês têm que fazer 35 páginas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, outro de filosofia, outro de não sei o quê, não sei o quê. Aí nós reclamávamos, porque todo mundo ali, a maioria, talvez 70% da sala já era mais avançada de idade. Não, eu era novo ainda, tinha 21. Mas eu era novo. É que tinha uns meninos de 18, tinha acabado de sair da escola, mas a maioria já era pai de família, mãe de família e tudo mais. E o professor virava para a gente e falava assim: escuta, você faz o que de meia-noite às 5 da manhã? Falou: ué, professor, nós dorme. Falei: então vai estudar. Vai estudar, amigo. Eu não pedi para você vir aqui. Você está aqui porque você quer. Eu não te mandei prestar vestibular. Tinha vestibular na nossa época, viu? Vocês nem sabem o que é isso, né? Esses meninos de 20 anos nem sabem o que é vestibular.
Sabe não, né? Já ouviu falar talvez um dia. Nem os de 30, sabe? Quem tem 30 anos aí? A sua época nem vestibular não existia ainda. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o professor falava para a gente isso mesmo. Como você ousa falar que você não tem tempo? Eu estudei, eu também trabalhei, eu sou pai de família e estou aqui dando aula para você. Se vira, eu não pedi para você vir aqui não, você está aqui porque você quis. Se você está falando que não tem tempo para orar, você não tem tempo para buscar a Deus, então você tem um problema maior do que aquele pessoal da faculdade. Você concorda comigo? Nós encontramos tempo para tudo, essa é a verdade, irmãos. Nós encontramos tempo para tudo, tudo. Então, se nós quisermos, verdadeiramente nós encontramos tempo para a nossa vida devocional. Amém? Olha o que o Salmo 139, 23 e 24 nos ensina. Salmo 139, 23 e 24. Isso aqui é vida devocional. Esse é o modelo de oração para nós, que inclusive foi Davi quem escreveu. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Essa para nós é um modelo de oração. Não como um ritual, não como uma repetição que só sai da boca, mas como uma oração que vem daqui, que passa por aqui e que sai por aqui. Uma oração verdadeira. Aqui essa oração deve ser um convite real para que Deus possa nos mostrar essas portas fechadas, aqueles lugares mais obscuros dos nossos corações e que Ele possa limpar essas áreas, para que realmente nós possamos agradar a Deus. Outra coisa, além da vida devocional, relacionamentos. Relacionamentos. O coração aberto a Deus, ele nos torna abertos ao próximo, concordo? Ele nos torna abertos ao próximo. Isso significa estar disposto a perdoar, estar disposto a pedir perdão, a ouvir e a receber correção, inclusive, porque nós queremos só corrigir, ninguém quer receber correção, correto? Não me corrija não, ainda usa a Bíblia, né? Não me julgue para que não sejais julgados. Né? Hipócrita. Ainda usa a Bíblia ainda para esconder o pecado. Né? Olha, você está me julgando, hein? Com a mesma mão que você está julgando, você vai ser julgado. Você está falando que você está errado, você está indo no caminho errado, você está indo para o caminho errado. E a pessoa, em vez de assimilar isso e não entender como um julgamento, mas sim como um ato de amor do próximo, aí você se torna inimigo, porque hoje é normal. Discordou de mim, é meu? Inimigo. Você gosta de quem? Do Parmeira. E você? Do Corinthians. Vou matar. Você votou em quem? No fulano. E você? No ciclano. Não fala mais comigo. Discordou. Nem falo isso. Discordou de você, discordou de mim, inimigo. Inimigo. Marido e mulher, inclusive, se torna inimigo dentro de casa, dormindo na mesma cama, porque discorda de alguns assuntos. Intolerância. Então nós precisamos sim aprender isso. Depois, aprender sobre sofrimento e provações. Porque, irmãos, ainda existe hoje, infelizmente, muita gente, mas muita gente falando, pregando, vem para Jesus e sua vida vai ficar maravilhosa. E isso é uma mentira bíblica. Quer dizer, é uma mentira não bíblica. Né? É uma mentira não bíblica. Porque em nenhum momento o Senhor Jesus disse isso. Então o coração inabalável, ele é aberto justamente porque confia que a mão que fere, em disciplina ou provação, é também a mesma mão que cura, amém? Porque é isso que Ele faz conosco. Ele vai nos disciplinar, Ele vai provar o nosso caráter, Ele não nos tenta, lembra que nós estudamos em Tiago? O Senhor não nos tenta de maneira nenhuma, que tentação é do diabo e quem tenta é o diabo. O Senhor nos prova e Ele forja o nosso caráter. É diferente, é diferente. Irmãos, é na vulnerabilidade diante de Deus que nós encontramos força. É quando nós entendemos que nós não podemos nada, não conseguimos nada, é que nós encontramos força no Senhor. E tudo começa aqui. O coração aberto sustenta toda a sua vida de discipulado. Toda. Sem um coração aberto,
coragem vira presunção. Se é um coração aberto, obediência vira legalismo. As regras só servem para os outros, para mim não. Concorda? Já viu gente falando assim? Ah, porque você, Diego, você só usa preto, hein? Olha que pecador. Mas o meu coração está mais preto que a roupa do Diego. Já viram isso? Ah, porque você está fazendo errado, porque o filho do outro faz isso, isso e isso. Enquanto isso, meu filho está aqui, escondido debaixo da minha... e faz o que quiser. Isso é legalismo. Isso é legalismo escondido debaixo de uma religiosidade. Precisamos tomar cuidado com isso. Então, sem coração aberto, coragem vira presunção, obediência vira legalismo, compaixão vira ativismo vazio. Eu faço porque eu só quero ser bem visto pelos outros, eu faço porque é bonito, eu faço porque, sei lá, vai que eu ganho alguma coisa. Não. Fé vira discurso. Discurso vazio também. Jesus ensina isso na parábola do semeador, em Mateus 13, de 18 a 23. Lembra-se da parábola do semeador? O problema estava na semente que foi lançada. Vocês lembram da parábola? A semente foi lançada, certo? O problema estava na semente ou no solo que estava recebendo a semente? No solo. Um solo estava seco demais, a semente não penetrou. Outro solo estava rochoso demais. Outro solo veio os pássaros e levou embora, ou seja, Satanás levou embora. E assim por diante. O problema não está na semente, o problema está no solo do coração que está caindo essa semente. Que tipo de solo tem sido o nosso coração com relação à palavra de Deus? A igreja não precisa apenas de mais programas, irmãos. A igreja precisa de mais pessoas rendidas à vontade de Deus. Não apenas líderes visíveis, mas de discípulos quebrantados diante de Deus. Um dos maiores inimigos da fé verdadeira é a religiosidade sem arrependimento. Eu quero ser religioso, mas eu não quero me arrepender. Eu quero obedecer até onde não me custa. A partir do momento que começou a me custar, eu não quero mais. Ah, mas aí vocês já estão pedindo demais. Ah, pastor, mas aí é muito difícil. Ah, mas aí eu não quero. Ah, mas aí não é o que eu gosto. Ah, mas você não está fazendo o que eu quero. Ah, mas você não está fazendo o que eu gosto. Religiosidade sem arrependimento verdadeiro. E vamos contrastar agora, que é o que eu sempre tenho feito, a vida de Davi, ou as coisas que aconteceram na vida de Davi, com o nosso Senhor Jesus. O coração perfeitamente aberto ao Pai. Davi aponta para alguém maior que ele. Lembram-se? Davi está sempre apontando para alguém maior que ele. O verdadeiro filho de Davi. Ele também não foi reconhecido pela aparência. Lembra-se de Isaías 53:2? Não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Está falando acerca do Senhor Jesus. No Getsêmani nós vemos um coração perfeitamente aberto de Cristo, quando Ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Lucas 24:42. E Paulo também declara em Filipenses 2:8. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, nessa época de Jesus, a morte por crucificação, ela só era concedida aos piores dos bandidos. E era a morte mais dolorosa que poderia acontecer. É por isso que Paulo faz questão de enfatizar isso. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. E aqui está o Evangelho. Jesus abriu completamente o coração ao Pai para que corações fechados pudessem ser restaurados. Para que nós pudéssemos ser restaurados. Eu concluo assim. Talvez você esteja aqui exatamente como Saul esteve um dia. Não sem religião. Saul era religioso, concorda? Era ou não? Cumpria os rituais, fazia tudo que o profeta mandava, religioso. Talvez nós estejamos igual a ele. Não sem religião, mas sem atividade. Com coração endurecido. Corações podem se fechar de muitas formas, tá? Corações, eles podem se fechar de muitas formas. Pela dor que não foi tratada corretamente. Pelo pecado que ficou escondido, que não foi confessado.
pelo medo da opinião dos outros, talvez esse seja um dos piores, e pela religiosidade que mantém a aparência, mas evita a rendição total a Deus. Onde será que nós nos encaixamos aqui? Então coloquei só 4 para a gente não ficar muito ruim, senão vai ficar ruim para nós. Coloquei só 4. Saul, ele perdeu o reino, não foi porque lhe faltava posição. Saul perdeu o reino porque lhe faltou submissão. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos submissos a Ele. E ele continuou no trono por um tempo, não continuou? Saul ainda ficou no trono por um tempo. Mas ele já não caminhava com Deus, ele já não ouvia mais a Deus, o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Davi, por outro lado, ainda estava no campo, longe do reconhecimento humano, ninguém ainda sabia que ele tinha sido ungido rei, mas aberto diante do Senhor. E aqui está onde o texto nos confronta. Deus sempre começa a sua obra no deserto, nunca no palco. Se você esperar que Deus vai te usar quando você estiver no palco, se engana. Antes de usar em público, antes de Deus de usar Davi em público, Deus formou primeiro ele, o coração dele no anonimato. Ele fez isso com Paulo também, não fez? Lembra-se de Paulo? Antes de se tornar o homem que ele se tornou, Deus levou ele de volta, deixou ele lá na Arábia por 3 anos para tratar com ele. E ainda Jesus disse, então é você que está me perseguindo? Tá, agora você vai ver o quão é bom sofrer pelo meu nome. No anonimato. Paulo queria ir para onde depois da conversão, lembra? Para onde ele queria ir? Jerusalém. Por quê? Porque ele veio de lá, todo mundo o conhecia. Ele ia falar, olha o meu testemunho. Olha só o meu testemunho, um homem que antes era um fariseu, um mestre da lei, que perseguia cristão, que queria matar cristão, agora rendido, justificado pelo sangue do Cordeiro, olha só para o meu testemunho. Ele indagando com Cristo, né? Com o Espírito Santo, fala assim, o senhor está doido? Me manda para Jerusalém, eu quero voltar para Jerusalém. E o Senhor manda ele de volta para Tarso. Você vai lá e agora você vai aprender de mim. E eu não sei como foi, você sabe? Se você souber, você me conta, viu? Não sei como foi, mas ele ficou 3 anos, ele sumiu por 3 anos. Acho que é por isso que eu escolhi teologia de 3 anos, né, pastor? Deve ser, né? É a base, né? Você aprender um pouquinho de mim, são 3 anos, depois você continua. Você vai aprender direto de mim. E aí você vai ver o quanto é bom sofrer pelo meu nome. Deus começou lá no oculto, forjou o coração de Paulo, ensinou a Paulo, e Paulo volta. E quando Paulo volta, fala, bom, mestre da lei, conhecedor profundo das Escrituras, poliglota, e agora com Jesus. E Jesus fala para ele, não, você vai ficar sob o comando de Barnabé. Não é Paulo e Barnabé, é Barnabé e Paulo. É Barnabé quem vai comandar, você vai aprender com ele. E só depois que Paulo se torna Paulo. É no anonimato, irmãos, que Deus transforma. É no anonimato que Deus trabalha. É assim que Ele faz. É assim que Ele fez com Davi, é assim que Ele fez com Paulo. Eu estou colocando só esses dois para a gente entender. Deus, e essa frase o pastor Hernandes Dias Lopes usa muito. Deus não unge talentos, Deus unge homens com corações dispostos a servi-lo. Deus não unge talentos, Deus unge homens e mulheres dispostos a servi-lo, de corações rendidos, amém? Isso nos ensina também algo essencial para a igreja, hoje. Deus não está desesperado por líderes visíveis, Deus não está desesperado por isso. E Deus não está desesperado por ministérios impressionantes, olha aí a sua volta. Olha a sua volta, se nós pensarmos com essa mente humana e limitada, nós somos um fracasso. Concorda? Cliff Oak Church é um fracasso faz 150 anos. Tem 150 anos que Cliff Oak está aqui e está do mesmo jeito, o mesmo número de pessoas, uns 10 sai, morre 10, nasce 10, iguala. Sai 5, chega 5, igualou. Sai 20, entra 25, opa, amém. Aí esse 5 desiste e sai, igualou de novo. Se nós olharmos com essa ótica, Cliff Oak Church é um fracasso. Mas é assim que Deus vê?
Eu já falei para vocês e repito, Deus não quer uma igreja cheia de gente, Deus quer uma igreja cheia de crente. Nós, muitas vezes, queremos uma igreja cheia de gente, mas de preferência que sejam crentes também. Pode trazer o não crente também, porque nós estamos aqui para evangelizar, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou falando de igreja, não templo, não paredes, estou falando de igreja, corpo de Cristo. Deus não está desesperado em líderes visíveis, em ministérios impressionantes, em estruturas fortes. Deus está procurando homens e mulheres que permitam que Ele trate o coração, mesmo quando ninguém está olhando. É ali que Deus trata. Por isso o convite do texto não é para fazermos mais, mas é para nos rendermos mais. Não é para sermos mais ocupados, é para sermos mais abertos para aprender. Não peça primeiro respostas prontas, ministério reconhecido, força para impressionar, posição para ser visto. Peça um coração aberto. Peça um coração que teme ao Senhor mais do que aos homens. Peça um coração ensinável. Peça um coração quebrantado. Peça um coração que diz, Senhor, faz em mim primeiro o que o Senhor quer fazer, para depois fazer através de mim aquilo que o Senhor tem para mim. Essa deve ser a nossa oração. Porque é assim, somente assim, que Deus começa a formar um coração verdadeiro e inabalável. Verdadeiramente inabalável. Senhor, trabalha primeiro em mim. Muda primeiro eu. Muda a mim primeiro. Para depois trabalhar através de mim e me usar para a tua honra e tua glória. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, como somos, fracos, falhos, mas também sem máscaras, sem defesas, sem justificativas. Tu conheces o nosso coração melhor do que a nós mesmos. Tu vê onde a dor está escondida, onde existe um pecado que está sendo tolerado ao invés de ser confessado, onde existe medo disfarçado de prudência, onde existe religiosidade disfarçada sem arrependimento genuíno. Senhor, então hoje nós te pedimos que o Senhor não apenas nos use, mas que o Senhor nos transforme para a tua honra e glória. Cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto, ensina-nos, Senhor, a temer mais a Ti do que aos homens, a obedecer mais do que aparentar obediência, a andar com o Senhor no secreto, mesmo quando ninguém está olhando, e não somente quando estamos em público. Começa a Tua obra em nós, ó Pai, que antes de qualquer ministério, antes de qualquer reconhecimento, antes de qualquer vitória pública, sejamos encontrados fiéis diante de Ti. Faz de nós, Senhor, em nome de Jesus, homens e mulheres segundo o Teu coração. Trabalha nas nossas vidas. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Transforma a nossa mente. Muda a direção do nosso coração. Trabalha em nós primeiro, para depois o Senhor trabalhar através de nós. E que o Senhor seja glorificado. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus. Eu peço por aqueles que porventura estão entristecidos, desanimados, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa resgatar em nós a alegria da Tua salvação, a esperança da Tua salvação. Se porventura entre nós aqueles que parecem que estão fortes demais, ou que aparentam uma força que na verdade não existe, que o Senhor traga humildade ao nosso coração para reconhecer que sem o Senhor não somos nada, que sem Ti nada podemos fazer, como diz a Tua palavra. Pai, trabalha em nós e trabalha através de nós. Nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.